Eu já tinha um certo receio de utilizar serviços do UPA relacionado à extração de dente, ok? A tratamento dentário. Eu já tinha esse certo receio por conta de relatos de terceiros. Mas foi no último caso. Meu dente estava doendo bastante, eu estava sem grana, então o último recurso foi utilizar e correr atrás deste determinado serviço. E eu fui, né? Existe, não sei na sua região, mas existe de fato, à primeira vista, um certo relaxamento dos profissionais. A forma de atender a gente é bem diferente do particular. Marquei o dia de fazer o raio-x, né, a primeira consulta com o dentista. Fui no dia marcado. O dentista disse que precisaria extrair 2 dentes, ok? E tirou o raio-x desses 2 dentes. Bacana? E no raio-x em questão não conseguia ver a profundidade de uma possível infecção e que de fato estava infectado. O dente que estava dolorido estava infectado, entende? Então, um raio-x bem pequeno, sabe? Que eles tiram e entregam a gente para ir no dia extrair. O dentista em questão, no dia, muito educado, e começou o procedimento. Aplicou anestesia, esperou um tempo e começou a sessão a extração de dente. E na parte de cima, de fato, fez efeito a anestesia que ele tinha aplicado. Só que embaixo, não. E o meu dente estava com infecção. Só que eu não sabia. Eu sei que eu estava sentindo dor, mas ele não perguntou se eu estava sentindo dor naquele momento. E quando ele puxou, cara, é tanto que quando ele puxava, eu segurava a mão dele. Era um movimento involuntário, eu segurava a mão dele. Porque ele puxava para cima. E era justamente na parte de baixo que estava infeccionado. E no puxão, aonde não pegou anestesia, aquilo era uma dor horrível. E ele começou a aplicar várias anestesias. Aí chegou um determinado tempo, depois de uns 30 minutos para mais, ele disse que não daria mais para aplicar anestesia. Já tinha aplicado mais do que o necessário. E eu lembro que o meu rosto estava pedrificado, gente. O rosto estava pedrificado. Eu não estava sentindo. Parece que era tipo uma pedra de gelo de fato, todo o meu rosto. Mas ainda na parte de baixo, onde estava a infecção, eu sentia latejando. Não pegava anestesia. Teve um momento que eu percebi que ele não estava sabendo manusear aquela situação, lidar com aquela situação. Porque ele sempre aplicava anestesia e puxava o dente para cima. Só que a infecção estava na raiz do dente. E ele aplicava mais anestesia. Por isso que chegou em um período que ele disse que não poderia aplicar mais. E mesmo assim eu estava sentindo ainda o dente na raiz latejando. Na última vez que ele puxou com tanta força para cima, eu segurei a mão dele e falei que não. Que traumático. E eu fiquei traumatizado. De verdade, sabe? E por fim ele disse que não poderia mais aplicar anestesia e que era para voltar no outro dia. O dente todo espedaçado, quebrado pela metade, algodão para estancar o gás, acho que foi gás, para estancar o sangue, e me deu uma gase para eu vir embora e estancando sangue. E eu fui embora. E decepcionado, porque tipo, entende? O que eu iria fazer? Aí eu comprei os remédios que ele passou contra a infecção. Aí sim, por fim, ele disse, depois desse período todo, ele disse que o meu dente não iria pegar anestesia porque estava infeccionado. No final de tudo isso, cara, eu fiquei tão apavorado por conta do medo, sabe, ficção generalizar. Eu fiquei apavorado. Ele não. Ele estava sereno, gente, bem calmo. E eu fiquei apavorado por conta. Fiquei imaginando se aquilo piorasse a infecção, uma infecção generalizada. E o pavor foi tão grande que eu arrumei dinheiro emprestado, gente. No outro dia de manhã, eu estava na clínica particular
apavorado com esse dente. E paguei, foi R$ 250. Pasmem, foi em questão de 5 minutos. A dentista aplicou a anestesia no lugar correto. Então, basicamente, ela cortou na lateral um pouco da gengiva e veio com a serrinha, creio eu, cortando o dente na metade e tirou de banda. Questão de 5 minutos, indolor. Essa infecção generalizada que aconteceu, ela poderia ter acontecido em mim. E essa era a minha preocupação quando eu estava vindo para casa. Enxerga a irresponsabilidade? E o pior, o dentista do SUS calmo, sereno,